1. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todo o exército dos apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando os homens e mulheres, e os entregava à prisão. Amém? Amém. Irmão, aqui nós vamos entender o seguinte: a gente está entrando numa passagem bastante conhecida, que aqui a gente entra numa passagem de Paulo, que a palavra de Deus vai falar que Paulo era Saulo era um grande perseguidor das igrejas, que ele vai falar que Saulo estava no dia que Estevão foi apedrejado, e que Saulo procurava a entregar os cristãos para a condenação, porque eles não aceitavam ouvir a verdade. Os judeus não aceitavam ouvir aquilo que vem de Deus Jesus Cristo. Eles conheciam a lei, podiam conhecer todas as leis, os mandamentos, mas a maioria dos judeus não cria que Jesus foi o Messias que foi enviado por mim, por você e por eles. E a palavra de Deus vai falar que Jesus veio, fez seu ensinamento, fez milagre, curou, libertou, transformou, foi julgado pelos seus ensinamentos, foi levado à cruz do Calvário, foi crucificado por mim, por você, naquela cruz. Mas isso tinha que acontecer para mim e você estar aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Isso tinha que acontecer para eu e você alcançar o reino dos céus. Então Jesus deixou os seus discípulos, os seus apóstolos na terra para pregar, para pronunciar a palavra dele. E os judeus não aceitavam isso, os fariseus não aceitavam isso, porque era um evangelho, porque era uma missão que pregava sobre o amor de Jesus. Então a palavra vai falar que ali estava um homem chamado Saulo, que ajudava a carregar, que ajudava a perseguir os cristãos da igreja. E a palavra de Deus vai falar que ali Saulo, porém, o capítulo 9 diz assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e dirigiu até o sumo sacerdote, e pediu-lhe uma carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse algum no caminho, que homem e mulheres conduzia presos a Jerusalém. Mas seguindo ele a viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente cercou resplandecer a luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então a palavra de Deus vai falar que ali Saulo chegou até os sumo sacerdote e falou para o sumo sacerdote: me libera que eu vou até Damasco procurar alguém que pronuncia, alguém que está pregando o evangelho, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai falar que ele dá aquela carta para Saulo, e Saulo pega, vai montado no seu cavalo junto com as outras pessoas para Damasco, para caçar alguém. E a palavra de Deus vai falar que ele, no caminho de Damasco, e ali, creio eu que ele saiu de Jerusalém, aquelas pessoas falaram: vão deixar a pessoa, porque esse homem é carrasco. Esse homem, ele pega mesmo aquele que está pronunciando o tal do evangelho. Vão deixar que eu creio que ele vai trazer pelo menos 2 para a gente apedrejar, para a gente acusar, para a gente apontar. Creio eu que aquele homem saiu de Jerusalém com a vontade imensa de pegar os apóstolos, uma vontade imensa de perseguir aqueles que fazem a obra de Deus. Quando a gente começa a pregar o evangelho, começa a fazer a vontade de Deus, a gente tem uma perseguição, a gente tem uma fúria imensa do inimigo, que é para tentar a gente parar, desanimar, de voltar atrás. Quando a gente começa a pronunciar a palavra de Deus, vem muita seta do inimigo. Quando a gente não fica firme na brecha, quando a gente não fica firme no Senhor, a gente acaba caindo. Foi igual o pastor está falando aqui no curso, que a gente tem que não esperar no homem,
Não que se caracterizar no homem. Falar assim, eu estou me convertendo por causa de fulano. Eu estou indo para a igreja por causa de fulano. Não, você tem que vir para a igreja por causa de Deus. Você tem que firmar sua alicerce com Jesus Cristo. Porque Ele é o alicerce, Ele é a rocha. Porque na nossa vida, ninguém falou quando a gente aceitar Jesus vai ser fácil, vai ser uma vida de rosas, não. A palavra de Deus fala, aquele que quiser me seguir, toma sua cruz e me segue. A gente sabe como é que foi a caminhada de Jesus com a cruz, não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Tomando chicotado, tomando várias coisas, sendo humilhado, perdendo aquela cruz até chegar no seu ponto. Assim somos nós. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. A porta do céu é estreita. Vai vir perseguição sim, vai vir luta sim. Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que perseverar até o fim. Porque é lá que a gente vai encontrar nossa coroa da vida. É lá que a gente vai encontrar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se vir tempestade, a gente olhar para trás e falar, não vou conseguir porque a tempestade está muito forte. Se vir prova, não vou conseguir porque essa prova está muito forte. O Senhor não manda nada que você pode suportar. Se você estiver necessário no jejum, na oração do Senhor, você passa em qualquer prova. Se você for obediente ao Senhor, você passa em qualquer prova. Pode vir perseguição, pode vir luta, mas você passa em qualquer prova. Porque o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. A vida cristã, seguir o Evangelho não é fácil. O Senhor não falou para dar umas carros, casa, não. Quantas perseguição, quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, quando a pessoa que está com a mesma ação você converteu, eu quero ver até onde você vai. Quero ver onde você pode perseguir. Quando eu aceitei Jesus, quando eu passei pelas águas, eu falei, mãe, eu larguei o risco do cigarro. Na minha igreja, eu larguei o cigarro, porque eu falei, eu fumar. Ela falou, como você não fumou? Esse não me chama fumando. Vai, que projeto que eu fiz você fumando? Eu vim da minha própria mãe. Eu vou lá com isso pensando, não falo não. Quantas pessoas apontam o dedo para você? Quantas pessoas te humilham? Quantas pessoas te julgam? Quantas pessoas falam que você tem escondido atrás da vida? Quantas pessoas no seu serviço? Quantos te humilharam? A gente tem perseguição. E a palavra de Deus vai falar aqui. É ali Paulo, naquela estrada de Damasco. Vai encontrar algum discípulo, algum apóstolo, pegar a palavra de Deus. Do seu cavalo. A Bíblia não fala que ele cai prostrado, mas fala que ele cai por terra, que ele cai prostrado. Porque para a gente chegar diante de Jesus, a gente tem que estar prostrado. Para a gente chegar diante de Deus, a gente tem que estar prostrado. Para a gente chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que se humilhar perante a Ele. Eu creio que é isso que Paulo desceu com o prostrado. E ali a palavra de Deus vai falar aqui, que o Senhor Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que tu nos persegues, Saulo? Porque tu persegue a igreja, Saulo? Ele pergunta, quem é o Senhor? Saulo já chega com reverência, quem é o Senhor? Não fala, quem é você? Quem és tu? Não, quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. A gente tem que escolher, a gente tem que falar Senhor, porque Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E ali Paulo, Jesus começa a conversar com Paulo, e a palavra de Deus vai falar aqui, ele, conversando com Jesus, ele fica cego. E a palavra de Deus fala aqui, ele chega até Damasco, pela ajuda. Ele chega até Damasco, pessoas ajudando a ele. E a palavra de Deus vai falar aqui, ele chegando, entra numa casa, fica naquela casa, ali triste, ali, né, esperando alguma coisa acontecer. Paulo está vindo perseguir agora. Paulo estava cego, não podia fazer nada.
nada, porque estava dependente de um milagre na vida dele. E a palavra de Deus vai falar aqui na continuação do capítulo 9, no verso 10, diz assim a palavra do Senhor: ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. Respondeu, ele: eis-me aqui, Senhor. E ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai até a rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Enviou um homem chamado Ananias entrar e pôs a mão para se recuperar sua vista. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui pode os seus principais sacerdotes para os prender, todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar aqui: Saulo vai até Damasco, atrás de apóstolos, atrás de discípulos. Quem sabe que Ananias iria seguir o próximo, que ele estava em Damasco. E a palavra de Deus vai falar aqui: até Damasco, antes de chegar a Damasco, ele foi cercado por Jesus e foi levado até aquela cidade de Damasco. Ele ficou na casa orando a Deus. E a palavra de Deus vai falar que Deus envia o seu discípulo Ananias até aquela casa. E a palavra de Deus vai falar que Ananias chega, bota a mão, os olhos sobre Paulo, e Paulo recupera a vista. E Ananias fala: Senhor, quantos males já ouvi deste homem? Quantos males já ouvi deste homem? Recebia mandato do sacerdote para procurar os seus santos, os seus discípulos. Quantos males já fiz? Quantos males o Senhor já fez? Assim é um julgamento contra nós quando nós começamos a seguir a caminhada com Jesus. Assim é nós quando nós começamos a seguir a trajetória com Cristo. Aqueles que apontam pedra, aqueles que apontam o dedo, jogam pedra e falam assim: quanto mais essa pessoa já fez? Essa pessoa se gera traficante, essa pessoa se gera prisioneiro, essa pessoa se gera prostituta, essa pessoa se gera era drogada, era viciada. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite: quando Jesus entra na sua vida, ele muda a história. Glória a Deus. Ele muda a história. Quando Jesus entra na sua vida, ele não quer saber o que você fez, ele não quer saber o seu passado. Ele pega o seu pecado, lança no mar de esquecimento e faz uma nova criatura, uma nova vida com você. É isso que Jesus faz. É isso que ele faz. Ele não quer saber do seu passado. Se ele te chamou, se ele te escolheu, é para você fazer a obra dele. Se ele te chamou, se ele te separou, é para você fazer a obra dele.
Senhor te usa. Porque quando a gente esconde, quando a gente fala que a gente tem medo, quando a gente fala que a gente não tem capacidade, é que a gente não tem capacidade mesmo. Não tem vontade de fazer nada mesmo, presbítero. Se disponha para Deus. Se disponha. Se disponha para Ele. Faz a obra dele. Não sei qual é o seu caminho, não sei qual é a sua missão, mas você tem uma missão, porque Deus não te chamou, não foi para ficar sentado no banco olhando para a gente, pregando, a gente louvando. Gente, Deus chamou para você pronunciar, fazer a obra dele. Ele te chamou você para fazer a obra dele. Deus escolheu Saulo. Creio eu que Deus pensou assim: esse cara é ousado. Esse cara é ousado. Se esse cara vai até Damasco procurar apóstolo, imagina ele pregando a minha palavra, até onde que ele vai? Porque Deus não dá tiro errado, ele dá tiro certeiro. Aleluia. Ele escolhe as pessoas certas para fazer a obra. Ele escolhe as pessoas certas para fazer a obra. Então eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Tira do seu coração aquilo que está te impedindo de fazer a obra de Deus. Arranca nessa noite aquilo que te impede de fazer a obra de Deus. Aquilo que está te botando medo. Aquilo que está te jogando para trás. Tira do seu coração nessa noite. Deixa só o Espírito Santo de Deus entrar e ministrar no seu coração para ele fazer a obra dele. Amém. Só deixa ele te usar. Busca e deixa ele te usar. Glória a Deus. E Paulo, ali naquela casa, chega, Ananias, bota a mão ali, ele recupera a vista, e Ananias fala com Deus, com Jesus, começa a conversar com Jesus, e a palavra de Deus vai falar que ali ele recuperando a vista, e a palavra de Deus vai falar que mais para frente ele se alimenta, volta a enxergar, e a palavra de Deus vai falar que imediatamente ele começava a pronunciar. Paulo foi para Damasco para perseguir os cristãos, para perseguir os apóstolos. Agora Paulo estava em Damasco pronunciando o amor de Jesus Cristo, pronunciando a palavra de Deus naquele lugar. Ali ele foi como perseguidor. Deus transformou ele como pregador. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Eles levantam loucos para confundir os sábios. É assim que ele faz. É assim que ele trabalha. Muitos não entendem o que ele está fazendo na minha vida e na sua vida. Muitos não entendem. Muitos estão com ódio de novo. Muitos estão com ódio de novo, de tirar. Muitos estão. A hora que eles estão subindo para um monte. Calor desses estão lá no monte. De madrugada eles estão lá no monte. Muitos estão. Começa a sua jornada, a sua trajetória, a pregar, pronunciar a palavra do Senhor, a pregar o Evangelho do Senhor, começa a ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, começa a ser perseguido. Agora, igual aquele ditado, o caçador vira a caça. Ali ele começou a ser perseguido, ali ele começou a receber ameaças de morte. Vou abreviar porque o tempo não espera. Ele começou a ser perseguido pelos seus próprios antigos companheiros. E ali a palavra de Deus vai falar que mesmo assim ele não desistiu, ele continuou pronunciando a voz do Senhor, continuou pregando a palavra do Senhor. Paulo para mim, foi um dos maiores missionários que teve na Bíblia, que ele pronunciou a palavra pelos judeus, numa passagem que ele mais para frente, que ele fala que ele estava pregando numa cidade, e ali ele estava orientando os judeus que era certo e que era errado, porque os judeus estavam vivendo sobre a lei, e ele queria pregar, né, a salvação, ele queria pregar sobre Cristo, né, e os judeus, os fariseus, de não aceitar aquilo, então queria apedrejar ele, sair daquela cidade, só que um pouco era os costelos, falar, já que você me ouviu, vou falar para o gentil. Foi por isso que Jesus chamou ele para pregar a palavra para nós. E ele foi para o lado do gentil.
que rega o Espírito Santo. Mas se ele pegou ele para ele, amém. Mas não pegou, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Porque a gente não vai pegar ninguém pela camisa, pela força e jogar. Você vai ter que aceitar Jesus, você vai ter que converter Jesus à força, não. Você prega aquilo que você tem que fazer. Se ele aceitar, se ele se converter, se ele reconhecer, amém, você vai reconhecer, amém também, porque você pronunciou a palavra para ele. A gente tem que ir pregar o Evangelho. Isso não é missão só de missionário. Isso não é missão só de missionário. Ah, são missionários, não. Isso é de diácono, isso é de obreiro, isso é de membro, isso é de pessoas que aceitou Jesus. Falou, aceita Jesus, você já está por dentro. Você tem que achar para fazer a obra do Senhor. Essa missionária tem que fazer, não é só missionário, não. Todas as pessoas que se convertem ao nosso Deus, que tem que fazer a obra, tem que ir pregando o Evangelho. Todas as pessoas têm que pronunciar a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai falar que aí Saulo começa o seu ministério, começa a pregar a tua palavra, começa a falar de Jesus, começa a ser perseguido, começa a fazer milagre. Então a passagem que fala assim que Saulo, ele depois de Jesus, de Deus, tirar Saulo e colocar Paulo, aí ele começa a pegar uma cidade, e cura um paralítico, pelo som de Deus, ele cura um paralítico, e a palavra de Deus vai falar que o pessoal fica maravilhado com a obra e começa a endeusar Paulo e Barnabé, mas Paulo e Barnabé começa a ficar louco, fala assim, não faça isso. Não faça isso. Isso é a vontade de Deus, não é minha. Vocês têm que adorar a Deus, não é eu. Não é eu. Começou a rasgar, começou a se humilhar, para não comparar com a coisa que está adorando ele. Muitas pessoas vão fazer a obra de Deus quando você está lá no topo. Você acha demais, acha que é por ele que está fazendo a obra, mas não. Se começa a se achar demais, igual o pastor está falando aqui, vão se achar Damares, outro Cassiano, se coloca no alto achando que ele é a estrela da igreja, achando que ele que é o centro das atenções, começa a falar, eu sei, eu faço aquilo, eu faço, acontece. Eu sou melhor que a tua mãe, ninguém é melhor que ninguém, todos nós somos parecidos. Ah, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, de que fulano? Ah, fulano prega, fulano logo assim, não, é porque fulano fica na brecha, fulano dá mais oportunidade para o Espírito Santo usar. Quando a gente busca mais, Deus não faz exceção de pessoa. Mas ele capacita aquele que está querendo ser capacitado. Se a gente quer ser usado por Deus, se a gente quer ser, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar. Quando você não quer um emprego, você não busca. Quando você não quer comprar uma casa, você não busca. Quando você não quer ter aquilo, você não busca. Então, você quer cheia da presença do Senhor, porque você não busca. Você quer estar só sentado olhando para o alto, achando que vai chegar e tufo na sua casa? Não. Porque cristão tem que viver na obediência. Cristão tem que viver na oração, no jejum, na consagração. Verdade, Deus. Ah, fulano é assim usado demais porque vai ver que hora que ele está levantando para buscar o Senhor. 3 horas da manhã, quando você está dormindo, quem dia está lá de joelho no chão orando. Senhor, faça isso, Senhor, eu preciso disso, Senhor. Fica na brecha. E quando o Senhor usa, muito se exalta demais, acha que é Ele que é o dono da. Mas a gente tem que se humilhar, a gente tem que se quebrar, para que o Senhor venha crescer na nossa vida. Glória a Deus. A gente tem que deixar nosso ego de lado e apenas deixar Cristo falar. Porque aquele povo começava a endeusar Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, e a palavra de Deus vai falar que eles não façam isso. Isso não sou eu que estou fazendo isso, isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor. E ali a palavra de Deus vai falar que ele continuando depois passando pela essa cidade. E a palavra vai falar aqui no livro de Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Atos 16, vou abreviar aqui porque o horário já não. E a palavra de Deus vai falar aqui em Atos 16 assim: que ali Paulo diz assim, Atos capítulo 16, versículo 16 diz assim: ora, e aconteceu que quando íamos a um lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador,
e que adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens, que vós anunciam o caminho da salvação. E fazendo isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora saiu. A palavra de Deus vai falar que ali, quando Paulo ia passando para orar, para buscar o Senhor, tinha uma menina possessa com o espírito adivinhador, Satanás, sobre a vida dela. E sempre que ia passando, ia falando: lavar os ombros do Senhor. Esse é o homem do Senhor que pronuncia a salvação. Esse é o homem do Senhor que prega o Evangelho. Esse é o homem do Senhor que anuncia o caminho. Sempre vinha falar. Quando a gente tem a presença do Espírito Santo, as pessoas têm que reconhecer que o Espírito Santo está na minha vida e na sua vida. A gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar para eles o que está em nós, não o que está no mundo. As pessoas, o demônio, aquela menina que estava possessa, o demônio reconhecia que eles eram servos do Senhor, que eles pregavam a salvação, que eles pregavam o caminho de Deus. Assim também nós temos que ser reconhecidos como servos, como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. A gente tem que dar testemunho de filhos de Deus, de cristão, de pessoa que faz a obra com integridade, não pessoa que escandaria o Evangelho. Hoje muitas pessoas falam assim: eu não vou na igreja porque o pastor rouba, eu não vou na igreja por causa, olha lá como é que está o cristão, como é que está o que fala que é cristão. Hoje na igreja é desse jeito, muitas pessoas apontam o dedo por causa disso, por causa de quê? Porque tem muitas pessoas escandalizando o Evangelho de Deus hoje, muitas pessoas brincando com a palavra de Deus, porque eu escando o Evangelho do Senhor. Muitas pessoas estão escandalizando o Evangelho de Deus, brincando com a palavra do Senhor. Mas esse nós nos julgamos, está para ser julgado é com o Senhor no dia do julgamento. Mas nós, como filhos de Deus, a gente tem que mostrar para o povo que a gente somos diferentes. O Espírito Santo do Senhor habita em mim e em você. A gente tem que mostrar a nossa diferença para aquele povo. Para aquele povo falar assim: a gente chega da presença de Deus. Esse é diferente. Esse é diferente. Esse é diferente. Porque não adianta a gente aqui na igreja ser um e lá fora nós falar, tirar a nossa e colocar outra máscara. Aqui na dentro a gente dá um de santo e lá fora, o nosso serviço. Como é que está sendo a nossa vida lá fora? Na nossa casa, para o nosso vizinho. Como é que está sendo a nossa vida? Será que a gente está dando testemunho de cristão? Ou a gente está dando testemunho de crente como eles falam? Qual está sendo o nosso testemunho? Aqui nós damos de pregador, aqui nós damos de levita, lá fora no nosso serviço. A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que mostrar para o povo. O que nos libertou é o que pode libertar eles também. A gente tem que mostrar para eles. Aquela menina ficava toda hora, Satanás querendo ficar toda hora falando que eles eram servos do Senhor, que pregavam o Evangelho. Mas Paulo ficou perturbado com aquilo, botando a mão na cabeça dela, falou para o demônio sair, saiu. Só que aquela menina, o espírito estava adivinhador, então aquela cidade lucrava com o sofrimento daquela menina. A cidade lucrava, com o demônio que estava naquela menina. E a palavra de Deus vai falar aqui. Então, eles vendo aquilo, que seu lucro tinha acabado, pega Paulo e Silas e leva eles para a praça e açoita eles, bate neles, machuca eles, porque eles tinham acabado com o seu lucro na cidade. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ser convertidos, eles não queriam ouvir a salvação, eles queriam só ganhar o dinheiro, eles queriam só aquilo que era bem material. O espiritual estava longe, mas Deus continuou a palavra, que é isso por isso que foi chamado. E a palavra de Deus vai falar que ele, sendo açoitado, é lançado na prisão. E ali Paulo é amarrado aos seus pés e Silas dentro daquela prisão. Ali agora entra eu, prestando atenção que ali naquela prisão começa todo machucado, amarrado,
fome, pode ser que eles estavam com fome, com sede. E ali a palavra de Deus vai falar que ele é meia-noite. Eles começam a louvar o Senhor. Que ali à meia-noite eles começam a adorar o Senhor. Ali creio eu que eles estavam ali, naquela prisão. Um vira o outro e fala assim: vamos adorar? Vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina. Não importa o que vai acontecer com nós, mas vamos adorar, vamos glorificar, porque a gente sabe que Ele vive, a gente sabe que Ele reina. Vamos adorar, vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos glorificar, não importa a circunstância que a gente está, vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quando as dificuldades entram na nossa casa, quando as dificuldades batem na nossa porta, quando a porta de emprego não abre, quando a geladeira está vazia, a despensa está vazia, quando tem tudo errado, a gente quer ficar calado, a gente quer calar a boca. A gente fala assim: está tudo difícil, a gente não tem força para adorar. Quando as coisas vêm apertadas, a gente não quer abrir a boca nem para adorar, porque a gente só quer adorar o Senhor quando está tudo bem, quando está tudo de boa na nossa vida, quando tem emprego, salário, geladeira cheia, despensa cheia, aí que a gente quer adorar. Mas quando a dificuldade vem, quando a prova vem, a gente fala: não vou adorar o Senhor não, não vou fazer isso não. Por quê? Será que a gente tenta adorar a Deus só no momento de alegria? Só no momento de fartura? Só no momento que as coisas estão boas? A gente tem que rever nossos conceitos. A gente tem que rever nossos conceitos. Porque Daniel, quando saiu mandado, falava assim: ó rei, aquele que orar vai ser lançado nas covas do leão. Daniel não quis nem saber, Daniel continuou orando suas 3 vezes ao dia. Veio a prova sobre a vida dele, continuou orando. Lá, se eu for jogar mesmo, eu vou continuar orando, fazendo minha parte. E a gente já sabe o final da história de Daniel. Quando a prova vem na nossa vida, é aí que a gente tem que adorar, é aí que a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Quando a dificuldade vem, é aí que a gente tem que adorar e glorificar o nome do Senhor. Quando as portas estão fechadas, é aí que a gente tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque quando a gente passar na prova, a gente vai passar na prova cantando o hino da vitória. Porque Ele está conosco. Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Deus. Ele é o que supre as nossas necessidades. Porque se a gente adorar só no momento de alegria, só no momento de fartura, é fácil. É fácil. A gente tem que adorar o Senhor em toda circunstância, em todo momento. A gente tem que prostrar diante dele e adorar Ele. Porque se a gente saber de onde que Ele nos tirou, de onde que Ele nos tirou, porque quando a gente quer olhar para trás, vou olhar para trás de onde Deus me tirou, vou voltar para trás. Imagina você ter isso no coração de Deus. Então adora o Senhor, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de aflição, adora o Senhor. Paulo e Silas naquela prisão, machucado, preso, não queria saber nem o que ia acontecer com eles, mas eles continuam adorando. Vamos adorar? Vamos. Começou a adorar e começou a orar ao Senhor. A Bíblia não está falando, mas creio, colocou um louvor, porque ninguém estava ali. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus à meia-noite, carcereiro, a porta toda se abre. O povo canta, trombão naquela prisão. E ali eram todos carcereiros. E ali a palavra de Deus vai falar que todos são libertos. E o carcereiro que estava ali, vem suicidar, mas ele converte ao Senhor em sua casa. Assim é a gente com o Senhor. Quando a gente está passando por aquilo, mesmo assim a gente não vê a dificuldade, a gente não vê a tempestade, continua adorando, continua glorificando o Senhor, continua buscando Ele, Espírito e verdade, o céu se abre para nós. Amém. O céu se abre para nós. Porque Ele é Deus, que ouve as nossas necessidades, as nossas aflições. Porque Ele é santo. A gente tem que continuar adorando. Não importa a circunstância que você está, continua adorando. Se tudo está difícil, continua adorando, continua glorificando o Senhor. Glória a Deus. Paulo continuou, Silas continuou adorando ao Senhor. E o Senhor fez milagre na vida deles. Assim é Deus também nas nossas vidas. Amém. A gente continua adorando, a gente continua glorificando, o milagre acontece nas nossas vidas. Então, não mede a circunstância para adorar. Não mede esforço para adorar ainda. Apenas adora, glorifica o nome do Senhor. Porque
Ele é justo. Amém? Glória a Deus. Aleluia a Glória a Deus.